Olá, eu sou Hermínia Maricato, sou professora aposentada da USP e atualmente participo da coordenação da rede BR Cidades, um projeto para cidades do Brasil. Nós vamos falar da importância da política urbana, a importância das lutas urbanas para as condições de vida da população, de um modo geral. De qual população nós estamos falando? De 85% da população brasileira que mora nas cidades. Por que as cidades são tão importantes para a maior parte da população brasileira? Porque é nas cidades que a maior parte da população vive o seu cotidiano. E a gente pode dizer, sofre com a falta de moradia, com problemas de aluguel, com problemas de mobilidade. É um dos problemas mais graves que nós estamos enfrentando no país. E a falta de mobilidade significa a ausência do direito à cidade, a ausência de você poder acessar a qualquer hora uma escola, um parque, um show, um trabalho, não é? E também, no quesito da mobilidade, está presente o preço da mobilidade. Sabe que a população brasileira tem gastado mais em transporte do que em alimentação. Isso é um dado pré-pandemia, é um dado de 2017. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque, em geral, não se dá tanta importância para a discussão das condições de vida urbana, da política urbana, dessa disputa que existe na cidade pelo direito à cidade, não é? Vamos começar falando do direito à habitação. A habitação é uma mercadoria, como tudo que a gente consome, né, no universo de uma economia capitalista, mas ela é uma mercadoria especial. De todas as mercadorias necessárias à vida dos trabalhadores, porque ninguém vive sem habitação, de todas essas mercadorias, a habitação é a mais cara. Ela exige um financiamento para a compra. Quem quiser comprar habitação e não tem uma herança, jamais o salário é suficiente. Então, vai ter que ter um financiamento. Vai num banco ou um financiamento público, não é? Mas o fato é que tudo que você compra, roupa, sapato, comida, o salário mínimo cobre mal, mas cobre. E a habitação, ele não cobre, não é? Mas ninguém mora no ar. Essa que é a verdade. E sendo uma mercadoria vital para a vida, ela tem uma dupla, nós podemos vê-la de dois enfoques diferentes. Para a classe trabalhadora, o importante na habitação é o valor de uso. Ela precisa de uma habitação para sobreviver, para criar sua família. Para os capitalistas que produzem a cidade formal, essa habitação ela é uma mercadoria que produz lucros, juros e rendas. Por que eu falo tudo isso? Porque é lucro para a indústria da construção, juros para o capital do financiamento imobiliário e rendas para os proprietários de terra e proprietários de imóveis. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa, né? Nós estamos falando de algo central na produção da cidade, mas central para a vida das pessoas, já que ninguém vive sem uma moradia, não é? E há uma oposição básica entre esse valor de troca, quem tem na moradia uma finalidade de rendas e de lucros e de ganhos, enfim, e quem tem na moradia uma condição de vida, não é? Um valor de uso.
Mas, além disso, vamos em frente, você tem... eu mostrei antes para vocês São Paulo, e agora nós estamos mostrando o Rio de Janeiro, né? Isso é São Paulo, provavelmente a favela de Paraisópolis, que tem mais de 100 mil habitantes na favela de Paraisópolis, é uma cidade de porte médio, e aqui nós estamos vendo o Rio de Janeiro, não é? O que nós queremos chamar a atenção dessas duas fotos? É de que grande parte da população brasileira está fora do mercado de habitação. Não ganha o suficiente para entrar no mercado, para contratar um financiamento, e nem para pagar um aluguel na habitação formal, vamos chamar assim, né? Na cidade formal. Então, acaba indo para as favelas, que são esses dois casos, né? Aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que os excluídos do mercado habitacional e das políticas públicas de habitação, ao contrário do que a sociedade brasileira pensa, isso eu digo a sociedade inteira, inclusive muitas academias, universidades, não é exceção. A exclusão não é exceção, é regra. Então, as favelas, eu posso chamar de exceção, mais ou menos 10% da população brasileira urbana mora em favelas. Mas a maior parte dessa população excluída está nas periferias, como essas aqui que eu estou mostrando em Salvador, e essa tem um problema gravíssimo, que é um problema de risco de desmoronamento, mas vocês estão vendo aí um bairro que era razoável do ponto de vista das condições de vida, tem toda a infraestrutura, mas são bairros construídos pelos próprios trabalhadores nos fins de semana, não é? Sem engenheiro, sem arquiteto, sem geólogo, por exemplo, sem conhecimento técnico, além de sem documentação, registro em cartório, documentação de propriedade registrada, sem licença na prefeitura, sem seguir, muitas vezes, planos diretores, leis de zoneamento. Então, a maior parte, eu posso dizer tranquilamente para vocês, a maior parte das nossas cidades estão excluídas dessa cidade formal, legal, com segurança jurídica, de documentação, com toda a infraestrutura. O que eu estou querendo dizer por infraestrutura? Água, esgoto, iluminação pública, asfalto, calçamento, drenagem de águas pluviais, não é? E todos os serviços, escolas, creches, postos de saúde. Bom, então, uma coisa é eu falar em direito à moradia, outra coisa é eu falar em direito à cidade, não é? Que é muito mais amplo do que o direito à moradia. Você pode ter o direito à moradia, por exemplo, vocês estão vendo aqui um conjunto habitacional gigantesco colocado fora da cidade consolidada. Por que eu estou usando esse termo cidade consolidada? Porque o perímetro urbano da cidade foi estendido até onde está esse conjunto habitacional, senão a Caixa Econômica Federal não teria dado recurso para a construção desse conjunto habitacional em zona rural. Ele só poderia ter sido construído em área urbana, dentro do perímetro urbano. O que eu quero mostrar aí é que, muitas vezes, por meio de políticas públicas, aconteceu com Minha Casa Minha Vida, você ganha o direito à habitação, com subsídio, como aconteceu. Mas veja aí que você não ganha o direito à cidade, nem pelo mercado, nem pelas políticas públicas. As políticas públicas nunca foram suficientes para garantir o direito à habitação, mas garante para algumas pessoas. Foram 5 milhões de habitantes pelo programa Minha Casa Minha Vida, que começa no governo Lula e vai até o governo Dilma e foi
totalmente abandonado, né, atualmente no governo Bolsonaro. Então, aqui você tem o direito à moradia, mas você não tem o direito à cidade. E por que os conjuntos habitacionais, durante o período da ditadura, agora, durante o período mais recente, eles são construídos fora da cidade, né? Eu andei em muito desses conjuntos, as companhias de ônibus retiram os ônibus no fim de semana, e aí você vê a juventude, essa população viver o exílio na cidade, o exílio numa periferia que garantiu o direito à moradia, mas não garante o direito à cidade. E muitos desses conjuntos, essas ilhas, são dominados pelo crime organizado, pelas milícias, no Brasil inteiro, não é só no Rio de Janeiro, não. Qual é o mecanismo que tira a população do direito, a maior parte da população do direito à cidade? Evidentemente, alguém poderia falar, é a renda, é o salário baixo, a pessoa ganha pouco, ela não consegue entrar no mercado e comprar uma casa, um apartamento ali em Pinheiros, ali na Vila Madalena, ali nos bairros muito bem urbanizados, com escolas, com universidade, né? Com shows no fim de semana, não é? Porque a terra é um grande negócio. A cidade é um grande negócio. E os proprietários de terra, eles ganham com investimento público na cidade e eles ganham com a expansão da cidade. Vejam quanta terra vazia foi colocada dentro da cidade para construir esse conjunto habitacional. As prefeituras têm que levar para esse conjunto habitacional a coleta do lixo atravessando terras vazias, tem que levar o transporte público, tem que levar a água, a iluminação pública, o esgoto, escolas. Então, as terras atravessadas por esse serviço público que todos nós, pelo qual todos nós estamos pagando, porque é investimento público, elas elevam de preço. Então, a cidade é um grande negócio. Todo investimento público, infelizmente, é manipulado, controlado por interesses que não seguem as necessidades sociais, mas seguem essa distribuição de renda imobiliária, essa elevação de preço que leva a renda para o bolso dos proprietários. Não é? Então, esse é o grande negócio da cidade. Na cidade se disputa o investimento público, ou para as necessidades sociais, lá onde as pessoas estão precisando de levar transporte, por exemplo, ou para o interesse dos proprietários que ganham com o investimento público nos bairros, nas terras vazias, não é? Nós temos leis que proíbem isso, leis, a Constituição Federal fala na função social da propriedade, o Estatuto da Cidade fala na função social da propriedade e remete aos planos diretores aplicar a função social da propriedade. Isso significa o quê? Significa que a nossa legislação permitiria aos governos municipais dar uma melhor localização para a habitação social. Mas a legislação brasileira ela não tem uma aplicação efetiva. Então, o que eu quero tirar de conclusão desses slides? Que a localização na cidade tem um preço. Isso é fundamental entender. Por que os pobres normalmente são expulsos para as periferias? Porque a localização, os imóveis e terrenos bem localizados, servidos de toda essa infraestrutura, de todos esses equipamentos que garantem o direito à cidade, tem preço diferenciado.
Então, nós temos uma exclusão, uma expulsão, uma segregação violenta que está na base das desigualdades sociais no Brasil. Por quê? Por causa desse negócio, dessa disputa de rendas, de lucros, de juros, que leva dinheiro para o bolso de alguns, especialmente do que nós chamamos de mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele congrega capitais de construção de pontes, viadutos, infraestrutura de um modo geral, asfaltamento, capitais de construção de edifícios, não é? Capital de promoção imobiliária, que são verdadeiros donos da cidade e contribuem muito com campanhas eleitorais, e capital financeiro imobiliário, e junto com esses os proprietários de terra e imóveis. A cidade tem donos. E nós estamos numa disputa surda e muitas vezes desconhecida pelos trabalhadores e pela maior parte da população no Brasil. Completamente desconhecida. A condição de desigualdade territorial urbana é dada pelos negócios, pelo negócio da cidade, pela cidade como mercadoria, não é? Bom, então, é fundamental, isso já aconteceu, que a gente se organize no território das cidades. É fundamental, nós já fizemos isso na década de 70. O Brasil ele passou a ser predominantemente urbano, a população brasileira, nos anos 60. Faz pouco tempo para a história de um país. E aí, essa população que veio para as cidades durante o processo de industrialização, ela construiu a própria cidade e construiu de forma ilegal. Vocês estão vendo aqui um manancial de água, uma represa que serve de água à cidade de São Paulo, que é uma das maiores do mundo, onde a água é uma questão de segurança e saúde absoluta para as famílias. A lei impedindo a ocupação dessas áreas, porque a represa, a ocupação leva esgoto, leva lixo para a represa, e isso é proibido por lei. Mas por que essa represa está tão ocupada? E isso não é apenas uma característica da cidade de São Paulo. Porque essas áreas não interessam para o mercado, ele não pode produzir legalmente nessas áreas, e são áreas, quando não interessam ao mercado, sobram para a população que está excluída do mercado imobiliário privado residencial. Então, essa população compra loteamento, porque aqui é fácil a gente ver quando é favela e quando é loteamento, é óbvio que você tem ruas, parcelamento de ruas e terrenos, não é? Parcelados aí. Então, nós estamos diante de uma população que, se o judiciário, se houver denúncia, ela vai ser denunciada como criminosa, porque ela está ocupando uma área de proteção ambiental, uma área ambientalmente frágil. Nós temos quase 1 milhão de pessoas ocupando essa área. Por quê? Porque essas pessoas são criminosas? Não. Porque elas não têm alternativa. Elas precisam de moradia, elas não conseguem ter a moradia pelo mercado, elas não conseguem ter a moradia pelas políticas públicas, e elas vão ter a moradia pelos loteadores ilegais, muitos deles facções do crime organizado e milícias, e elas vão ter a moradia por ocupação, quando lutam por ocupação de uma área.
E, muitas vezes, essa população que é vítima da falta de moradia, de um capitalismo que não fornece, não consegue produzir uma moradia acessível para mais de 50% da população brasileira, essa população que é vítima, ela se torna ré em muitos processos de despejos coletivos, como nós estamos vendo durante a pandemia, o despejo de 10 mil famílias, não é? Mas, como eu dizia, na década de 70, nós nos organizamos em torno do movimento da reforma urbana, nós conquistamos a Constituição de 88, nós conquistamos muitas prefeituras, nós estávamos capilarizados nos bairros das cidades, nas igrejas, nas escolas, nas ruas, nas praças, e nós conquistamos as prefeituras democráticas, e nós, nessa época, controlávamos o orçamento público nas cidades, com o orçamento participativo. Eu quero deixar aqui a proposta para a gente reviver esse ciclo, ainda que nós estejamos num momento muito diferente do capitalismo global, neoliberal, e também da política brasileira, do capitalismo brasileiro.